Irmãos, eu tenho compartilhado com vocês a respeito do nosso principal chamado, o principal chamado de Deus para as nossas vidas. E nas últimas ocasiões, então, a gente falou um pouco sobre que esse principal chamado, a gente pode chamar de tríplice chamado, porque ele se manifesta ou se ramifica em 3 direções, né? E já falamos sobre a oração, que é um desse principal chamado para a nossa vida, né? O Senhor nos chama para orar, para conversar com Ele, para abrir nosso coração na presença dEle, para interceder. Então nós já falamos um pouco sobre isso e a gente lembrou, eu falei que o que o Senhor quer é nos levar para um nível de relacionamento com Ele, onde a oração não é uma obrigação, mas é um prazer. Então eu creio que são dias que o Senhor está nos levando para esse tempo, de estar orando, né, respondendo ao nosso chamado com prazer, com alegria, com satisfação. Como a gente acabou de cantar aqui, né? Uma coisa eu quero pedir, deixa eu ficar todos os dias nesse lugar, né? Então é um lugar no coração do Pai, onde nós podemos estar ali orando e intercedendo. Na última vez a gente falou um pouco sobre a adoração, que faz parte desse tríplice chamado também. Então nós entendemos que a adoração ela não é apenas falar palavras de exaltação que exaltem ou glorifiquem o nome do Pai, mas tem a ver com a nossa maneira de viver. Todos os nossos atos de obediência, de justiça, toda a maneira que nós nos comportamos no meio onde nós estamos, refletem a adoração a Deus também. Uma coisa que eu tenho aprendido é que onde quer que nós estejamos, ali é uma oportunidade onde o reino de Deus vai ser expandido, vai tomar espaço através de cada um de nós. A gente tem aprendido que o reino de Deus já está em nós, já está. Ele ainda não está aqui na terra com toda a sua plenitude, isso vai acontecer quando Jesus vier governar aqui, mas enquanto isso, o Pai deseja que nós andamos, e por onde a gente anda, o reino de Deus vai junto, vai se estender. Seja lá na tua casa, no teu trabalho, na escola, quando tu vai fazer compras, quando tu vai fazer um passeio, o objetivo que o Senhor quer é que ali haja manifestação do reino de Deus através da tua vida. E esse reino, ele vai tomando conta, vai se instalando onde antes havia trevas, agora então se estabelece um reino de luz e as pessoas começam a ficar sensíveis através do relacionamento conosco para também receberem o Senhor Jesus nas suas vidas. Então é um encargo que nós temos de levar o reino de Deus até o nível, né, de que a glória do Senhor seja estendida por toda a face da terra. Então nós estamos em processo, estamos andando em direção a isso. E hoje eu quero compartilhar então a terceira e última parte a respeito do nosso principal chamado, que é o chamado que nós temos da parte de Deus para ter comunhão com Ele. Então esse tríplice chamado consiste em oração, adoração e comunhão com Deus. Em 1 Coríntios 1:9, Paulo, ele escrevendo a carta, ele diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, existe um chamado, e esse chamado é para entrarmos em uma comunhão com Jesus, e através de Jesus é um convite da parte de Deus, né, para que nós entremos nessa comunhão. Em 1 João 1:3, diz assim: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Agora olha só o que João fala: nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então existe um chamado, existe um convite, e faz parte então desse tríplice chamado que nós temos falado aqui, a comunhão com Deus. Eu sei que talvez, eu falando aqui, vamos falar de comunhão com Deus, a grande maioria de nós vai dizer assim: tá bem, beleza, vamos falar de novo de comunhão com Deus. Mas a questão é, em que nível está a minha comunhão com Deus? Se a gente pensar na palavra que vem do grego, do original, que foi escrito no Novo Testamento, a palavra comunhão que se refere a ela é koinonia. E a palavra koinonia, ela fala mais, é mais profunda do que ter
contato ou estar junto com uma pessoa em comunhão. A palavra koinonia fala de entrar para dentro de um lugar, de uma comunhão. É fazer parte e ser inserido, ou talvez a melhor palavra seja ser fundido. É a mesma palavra usada para falar sobre a comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo 3 pessoas, ao mesmo tempo uma única, porque eles estão em koinonia. Então essa é a palavra usada para nos chamar para essa koinonia, para essa comunhão com o Senhor. Em João 17, Jesus, na oração sacerdotal, que é conhecida como oração sacerdotal, ele fala dessa koinonia. E ele intercede para que nós tenhamos essa koinonia. João 17, 21 e 22, ele fala o seguinte: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Perceberam? Estar em. Jesus fala, ele intercede para que tenhamos comunhão, para que sejamos um, como ele é com o Pai, ou seja, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, olha, chamados para dentro de uma comunhão, chamados para dentro da koinonia, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então eu quero chamar a atenção que é um convite, a koinonia é uma palavra muito forte, ela é muito abrangente, e ela nos chama para um relacionamento que vai além de andar junto, mas é de andar com, estar fundido. Jesus no Pai, o Pai em Jesus, e nós neles, colocados dentro deles. Eu não sei se eu consigo passar a profundidade que é isso, mas pense que tu já foi colocado dentro da pessoa de Jesus em koinonia. Então esse faz parte do nosso chamado, de termos relação com Deus. Mas aí tu pode dizer assim, tá bem, mas se eu já estou dentro, não é isso que é para acontecer? Sim, mas estando dentro existe algo, uma conduta, uma forma de nós correspondermos ao amor que o Pai derrama no nosso coração, amando Ele de volta. E isso é através de relacionamento. Interessante que, através da obra de Jesus na cruz, somente através da obra de Jesus na cruz e por causa da obra de Jesus na cruz, é que é possível nós entrarmos nessa koinonia. Paulo ele fala em Colossenses 1:27 que existia um mistério que estava oculto nos séculos. E esse mistério foi revelado nos últimos dias para a igreja. Vocês lembram qual era o mistério? O que Paulo fala em Colossenses 1:27? Qual era o grande mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. A única forma de Jesus estar em nós, a única maneira de Ele estar em nós, é nós sendo aptos para receber Ele. Então, foi necessário que a obra de Jesus na cruz fosse completa, e ela foi completa. Ele tomou o nosso lugar, Ele pagou o nosso pecado, mas ao ressuscitar, Ele nos reconcilia com Deus. Quando Ele nos reconcilia com Deus, Ele abre um caminho para nós entrarmos em koinonia. Ao mesmo tempo que nós somos colocados em Cristo, Ele é colocado em nós. Por isso que Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz lá que morreu para a lei e que agora ele foi crucificado com Cristo. E aí ele diz assim, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a obra de Jesus na cruz foi completa e nos levou para a koinonia. Nós sendo colocados dentro dele e ele sendo colocado dentro de nós. É uma comunhão de duas vias. Então eu quero voltar à ideia de que não é andar perto, mas nós estamos dentro, fomos colocados dentro dessa comunhão. Em 2 Coríntios 5,17, um texto bem conhecido, fala que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É interessante que Paulo fala isso no contexto da igreja de Corinto, que a igreja de Corinto tinha muitos problemas, muitas dificuldades.
Eles tinham muitos dons e ao mesmo tempo tinham um monte de pecado lá acontecendo, né? E aí Paulo, ele usa essa palavra para lembrar eles que eles não são mais a velha criação, mas eles são uma nova criação. Como uma nova criação, existe uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver é Jesus em nós e através de nós. Então, é pela obra da cruz que nós somos chamados e existe essa possibilidade de nós entrarmos em koinonia e ter esse relacionamento profundo com o Pai e com o Senhor Jesus através do seu Espírito, né? Então nós não fomos chamados apenas para seguir Jesus. Existe uma forma de olhar, e até crer talvez, que nós somos chamados para seguir Jesus, acho que tem até título de livro, em seus passos que foi Jesus? Não, como é? Eu acho que é, né? Mas se traz muita ideia, não desse livro, né? Mas se traz muito a ideia de que Jesus é o modelo, ok? Agora, eu preciso seguir ele, ser como ele. O problema é que quando nós olhamos isso dessa maneira, nós tentamos ser como Jesus, através da nossa força e do nosso entendimento próprio, natural. Isso funciona? Tu já tentou ser como Jesus em alguma área da tua vida? Está tentando ser como Jesus em alguma área da tua vida? Sim? Não? Todos nós estamos, certo? Tu já falhou tentando fazer isso? Tu tem Jesus como modelo da verdade, da pureza, da santidade, do poder, da alegria, da paz, do domínio próprio, e tu tenta ser como ele. Mas tu te frustra porque tu não consegue ser como ele. Sabe por que é isso? É porque nós não somos chamados para seguir Jesus. Nós somos chamados para viver em Jesus. É diferente. Nós não somos chamados para tentar imitar Ele, mas nós somos chamados para permitir que a vida dele apareça através de nós. Muda a maneira de nós olharmos as coisas. Quando a gente procura ser como Jesus através da nossa própria força, a gente erra, a gente peca, a gente encontra obstáculos que a gente não consegue passar. E quando isso acontece e nós estamos fazendo pela carne, vem a culpa, a condenação, a frustração, aquele senso: eu não sou capaz, eu não sou útil, Deus não me aceita. Mas não é isso que nós aprendemos quando nós lemos a palavra de Deus e os evangelhos. O que Paulo trouxe como grande revelação foi de que nós não temos mais vida. A vida que está em nós é a vida de Cristo. Mas ao mesmo tempo ainda existe na nossa vida algo que se chama carne. E quando nós vivemos pela carne, nós vamos tomar um caminho de morte. Então o Senhor nos chama a atenção para essa koinonia, para essa comunhão, para nos mostrar que não se trata de olhar para o modelo e tentar seguir, mas é de viver dentro desse modelo. É viver em Cristo. Nós somos chamados para ter Deus dentro de nós e para nós estarmos dentro dele. É algo que na nossa mente natural é difícil de entender. Por isso que precisa vir como revelação. Por isso que Paulo fala em Colossenses, era um mistério que estava oculto, mas que foi revelado. Foi revelado por quem? E está sendo revelado por quem? Pelo Espírito Santo nos nossos corações. Era um mistério, e às vezes ainda parece um mistério. Como assim Jesus vive em mim? Como assim Ele vivendo a vida dele através de mim? Como assim? Eu creio que essa dúvida ou essa falta de compreensão às vezes vem e nos dá a oportunidade de entrar numa comunhão com o Senhor para entender isso melhor. Então tudo acontece para nos atrair para Ele, atrair para dentro dele, para mais dentro dele. E quando nós entendemos essa koinonia, nós entendemos que assim como nós estamos em Deus, Ele está em nós. Então nós começamos a compreender que algumas coisas começam a acontecer de dentro para fora. Por exemplo, quando tu tem desejo de... Tu tem aquele anseio no teu coração de querer mais de Deus. Será que é possível eu produzir esse desejo? Senhor, pela minha vontade, pela minha
capacidade de reflexão, assim, de querer mais de Deus. Na minha experiência pessoal, assim, um dia acendeu algo dentro de mim que queria mais de Deus. E eu sei que com vocês já aconteceu e tem acontecido isso. Acendeu, veio de dentro, não foi algo de fora, veio de dentro. O que é isso? É o Senhor vivendo a vida dele em nós e nos levando para mais intimidade como com o Senhor. Quando vem aquela vontade de abrir a palavra, abrir a Bíblia e de se alimentar da palavra de Deus. Com certeza tu já teve aquele dia que te deu um desejo de ler a Bíblia, de sentar assim com uma xícara de café, bem tranquilo, e ler, sem não se preocupando em preparar uma palavra para um encontro de grupo caseiro ou de um discipulado, simplesmente para ler, para estar com o Senhor, sem a pretensão de encontrar algo específico ali sobre determinado assunto. Não, simplesmente deu vontade de te alimentar. Como te deu vontade de almoçar hoje pelo meio-dia? Te dá vontade? Eu não sei como é que é para ti, mas depois que eu saio daqui eu sempre tenho vontade de comer. Né? E é isso, irmãos, esse desejo que flui lá de dentro de querer ler a palavra de Deus, o que é? É o Senhor interagindo com o nosso espírito. Desejo de estar numa reunião de oração, a gente tem falado aqui da reunião de oração, né? Às vezes se a gente for pensar no natural, quarta-feira de noite, depois de um dia pesado de trabalho, chuva, frio, tem aquele fogãozinho ali em casa, né? Mas brota algo dentro de mim, eu preciso ir lá, eu quero estar lá, eu quero mais o Senhor. O que é isso? Não está sendo produzido por ti. É uma interação do Espírito de Deus com o teu espírito, te levando para uma koinonia mais profunda com Ele. Estar num pequeno grupo, dividindo sua vida, seus dons. Como é bom, agora quinta-feira a gente vai voltar a encontrar, vai ter outro encontro, a gente está se encontrando, né? Vai ter outro encontro com o nosso pequeno grupo. Como é bom estar naquele momento ali. A gente louva junto, a gente tem tirado agora um tempo assim bem precioso para intercessão, para interceder, orar a palavra de Deus. Como é bom estar junto, como é agradável. Na última vez que a gente esteve junto foi tão precioso, sabe? Aconteceu algo profundo lá. E eu não tinha preparado nada. Não foi a partir de mim que aconteceu. Não, nós como igreja estávamos lá. O ambiente propiciou Deus se manifestar. Então é assim que é uma interação do Senhor em nós, nos levando para mais perto dele. Servir o necessitado. Outro dia aconteceu uma situação, a gente saiu daqui do culto e era uma noite bem fria mesmo. E aí a gente, quando passa a RS, tem uma parada de ônibus à direita, e a Bárbara viu um rapaz deitado atrás do banco, assim, coberto com uns panos lá. E aquilo impactou, assim, mas a gente continuou, foi para casa, era frio. E a gente chegou em casa e a gente não conseguiu ficar em casa, assim. A Bárbara preparou lá um lanche para ele, a gente esquentou um leite, colocou numa garrafinha, levou umas frutas para ele, a gente voltou lá. E conversamos um pouco com ele, ele falou o porquê que ele estava ali, para onde ele estava indo. Aí eu pedi se podia orar com ele, a gente orou com ele, eu falei um pouquinho do amor de Deus para ele, e a gente de alguma maneira serviu ele ali. A gente voltou para casa, e quando a gente deitou, que tinha aquelas cobertas quentes, veio aquela coisa, eu deveria ter feito mais, eu precisava ter feito mais, como eu poderia ter feito mais? Ele continuava deitado lá. Entende? Então, essas coisas não o Abel, era melhor ir para casa, tomar meu café e dormir, deu. Mas a gente não conseguiu, por quê? Porque houve uma interação de Deus com o nosso espírito, nos levando para servir. Por quê? Porque existe uma koinonia do Espírito de Deus com o nosso espírito. Pensa um exemplo para a gente entender essa atração, né, ou esse chamado, essa atração para dentro da koinonia. Quando a gente salta, dá um pulo aqui, o que acontece? Sai voando, né?
flutuando? Não, a gente é atraído de novo de volta ao chão, né? Isso é por causa da força da gravidade. A Terra vai atrair tudo para o centro dela. Existe um poder que atrai tudo para o centro da Terra. Então, nós pulamos e voltamos para o chão. Pulamos e voltamos para o chão. É como se dentro de nós existisse um poder espiritual nesse sentido, de nos atrair para o Pai, nos atrair para a comunhão, nos atrair para um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Paulo em Efésios ele fala sobre tudo convergir na pessoa de Jesus, tudo ir em direção na pessoa de Jesus. É um poder de atração, a gente quase poderia dizer assim. É justamente isso, existe algo dentro de nós que nos atrai para uma profundidade no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Por quê? Porque faz parte do nosso principal chamado, nos relacionar com Deus. E quando a gente corresponde, então, a esse chamado, ou esse senso que tem dentro de nós, nos chamando para a koinonia, a gente corresponde a ele como? A gente é atraído para a oração, a gente é atraído para a comunhão, a gente falou isso algumas semanas atrás aqui, o estar juntos, a gente é atraído para servir, é atraído para ajudar o necessitado, é atraído para ler a palavra de Deus. Quando a gente corresponde a isso, a gente abre a palavra para ler, a gente ora, a gente busca ter comunhão, busca ter relacionamento com os irmãos, busca ajudar os necessitados, o que acontece? Somos atraídos para isso e vem um poder ainda maior sobre a nossa vida para daí, através de nós, servir mais, amar mais, cuidar melhor uns dos outros, cuidar melhor da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, cultivar o nosso casamento. Ou seja, quanto mais íntimos de Deus, mais Jesus vai aparecer. Quanto mais nós investimos ou correspondemos a essa koinonia, mais a vida de Cristo vai aparecer. É algo que somos primeiro atraídos, então nós somos atraídos e nós vamos em direção a isso. Quando nós vamos em direção, existe uma manifestação da graça de Deus para fora da nossa vida, para os outros que estão ao nosso redor. E isso vai acontecendo e vai sendo gerado cada vez mais, até porque a essência de tudo, a essência do plano de Deus para a nossa vida é relacionamento. Ele criou o homem para relacionar com o homem. Isso que acontecia no Éden. Deus Pai se relacionava com Adão e com Eva. Havia um ambiente perfeito de koinonia, uma profundidade de koinonia, até que aconteceu o pecado, isso foi rompido. Mas o que acontece através da obra da cruz? Isso é restaurado. Foi restaurado, foi uma obra feita completa no nosso espírito e agora está sendo restaurado aos poucos na nossa alma, e aos poucos justamente aí o reino de Deus começa a ser estabelecido em nós através de nós. Então existe uma restauração sendo feita e ela vai ser plena, vai ser completa no dia que Jesus voltar para estar conosco e governar essa terra. Esse chamado, assim, olhando de uma forma primária, vamos dizer assim, qual foi a principal ideia de Deus com isso, com oração, com adoração, com comunhão com Ele? É nos atrair para Ele, estar com Ele, estar perto dEle, estar tendo essa comunhão, esse sentir de Deus. Quantos de vocês aqui já disseram assim, ou já pensaram, eu não estou sentindo Deus? Ou em outros momentos da vida disseram, que presença de Deus nesse lugar. Tem a ver com koinonia isso. Isso tem a ver com koinonia. E eu creio que o que mais importa disso tudo, e que eu não posso deixar de falar, é que assim como a oração, ela precisa deixar de ser
uma obrigação e se tornar um prazer, a comunhão com Deus também não pode ser levada ao nível eu preciso me relacionar com Deus porque senão as coisas vão dar errado. Eu preciso me relacionar com Deus porque senão não vai dar certo o meu trabalho, o meu casamento. Sabe, eu durante muitos anos mesmo, eu trouxe esse tipo de fardo sobre a minha vida. Quando algo acontecia que eu considerava ruim, ou que não era de acordo com a minha vontade, a primeira coisa que vinha na minha mente é porque eu não estou tendo comunhão suficiente com Deus. Mas Deus não quer levar essa koinonia para esse lado, porque não é esse o objetivo. O objetivo da koinonia é nos mostrar que nós temos o privilégio de relacionar com o Criador dos céus e da terra. Davi, até essa canção que o Davi ministrou aqui, uma coisa eu desejo, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias, é a oração de Davi. Davi, ele desejava, ele disse: Senhor, eu quero ficar no templo, concede que eu fique na tua casa todos os dias, para ter comunhão contigo, para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença. Então a koinonia tem a ver com um privilégio que nós recebemos da parte de Deus de relacionar com Ele. Não é uma obrigação, não deve ser uma obrigação. Eu preciso acordar todos os dias, pela manhã, grato e feliz, porque eu tenho o privilégio de naquele dia, mais uma vez, me relacionar com o Senhor. E é interessante que às vezes a gente luta com isso, né? E a vida é tão corrida, e a gente dá muitas desculpas por não conseguir ler a palavra, por não conseguir orar, por não conseguir ter períodos assim de exaltar o Senhor, e a gente arruma muitas desculpas para dizer: olha, é que a minha vida é tão complicada, então é por isso que eu não estou tendo comunhão com Deus. Mas, irmãos, o nosso destino final é comunhão com Deus. A gente vive dizendo assim: Jesus, volta, eu quero estar contigo. Tá bem, mas está com Ele, tem comunhão com Ele? Senhor, volta. A gente cantou aqui, os céus se abrirão e o Senhor virá nos buscar e vai nos levar pela mão para dentro da cidade santa de Nova Jerusalém. O que é isso? A gente está pedindo: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Senhor, vem me buscar. Senhor, eu quero estar contigo. Mas isso, irmãos, precisa ser o nosso dia a dia, na prática. Olhei para o Marcos aqui e lembrei, lá quando o Marcos está pilotando o trator dele lá no meio da lavoura, ter comunhão com Deus, orações curtas, relacionamento, um coração desejoso de sentir a presença de Deus. E cada um de nós, na sua atividade, a Michele dando aula, pode parecer até impossível, né, Michele? Mas pensa que a tua comunhão com o Senhor naquele momento vai refletir sobre os teus alunos, vai se manifestar como o reino de Deus sobre a tua classe. É nesse sentido, entende, irmãos? O Senhor nos atrai para uma koinonia, para um relacionamento profundo com Ele, para que através desse relacionamento a vida dele flua através de nós. Então, nós somos chamados para a própria koinonia da divindade, o mesmo tipo de relacionamento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Nós somos chamados para dentro desse relacionamento. É algo que às vezes confunde o nosso entendimento. A gente às vezes não consegue compreender a profundidade disso, mas é muito profundo, é muito tremendo. E eu acho que o que o Senhor busca não é nosso entendimento, mas é o nosso coração, o nosso desejo de estar nessa koinonia, de corresponder a essa comunhão que Ele quer ter conosco. Então, oração, adoração, contemplação, são todos veículos que têm como objetivo nos levar a uma realidade de união com Deus, de ter esse relacionamento profundo, pessoal, e aí nós vamos ver coisas acontecendo através da nossa vida. Às vezes a gente ora por avivamento. Senhor, traz o teu avivamento. Mas sabe como Ele quer começar esse avivamento? Aqui de dentro para fora. A gente às vezes quando fala de avivamento, a gente tem aquela imagem do dia de Pentecostes, que os discípulos estavam reunidos e se ouviu um vento forte, uma ventania, e daqui a pouco o Espírito Santo invade o lugar, uma língua de fogo vem sobre
a vida de cada um deles. O Senhor pode fazer dessa maneira? Sim, claro que pode. Mas a gente não pode esquecer que agora o Espírito Santo está em nós. Está. Até aquele momento o Espírito Santo, ele ainda não estava aqui na terra. Não da maneira que ele está hoje. Ele vinha e voltava, vinha e voltava. Essa era a realidade no tempo dos reis, no tempo dos profetas. Essa era a realidade. Mas agora o Espírito Santo veio para estar em nós. Então a vida, ela se manifesta não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A vida de Jesus é de dentro de nós para fora. Por isso que eu tentei falar antes, no sentido de que não se trata de olhar para Jesus e querer ser como Ele. Nós temos que entender que nós olhamos para Jesus e já somos como Ele, dentro, lá no nosso espírito. E essa vida, ela está sendo manifestada pelo Espírito, está sendo trabalhada dentro de nós, está vindo sobre a nossa alma, sentimentos, emoções, coração, pensamento, mente, e se transformando em realidade prática no nosso dia a dia. É a vida que está dentro, vindo para fora. Mas essa vida ela não vem para fora através de gemer. Ela vem para fora através de relacionamento, através de koinonia. É isso que o Senhor quer. Quanto mais nós ficamos nesse lugar, mais dele nós assimilamos e menos sobra de nós. Quanto mais nós temos essa koinonia com o Senhor, mais da vida dele é absorvida então pela nossa alma de dentro para fora e menos sobra de nós. É isso que Paulo fala sobre a necessidade de mortificar a carne. Ele nos ensina que nós temos que mortificar a carne. Como a gente vai mortificar a carne? Tendo relacionamento com Deus. Porque a vida de Cristo que está no Espírito, ela vai vir para fora e vai tomando espaço, vai tomando terreno. É como um exército que ele vai estar tentando ou tomar ou retomar território. Ele vai avançando, vai avançando, vai avançando. A vida de Cristo está em nós e ela está avançando para tomar toda a nossa alma, para se manifestar através de nós, para ser derramada. É como um copo que está sendo cheio de água, está sendo preenchido de água. Chega no momento que ele transborda. A comunhão com Deus faz isso. Nós entramos nessa koinonia, ficamos na presença dele, temos relacionamento com ele, até o ponto de a vida dele derramar através da nossa. E por isso que existem as disciplinas espirituais, né? A oração, a leitura da palavra, o jejum, a comunhão com os irmãos, o estar juntos. É por isso que existem as disciplinas espirituais, para nos ajudar nesse processo de mortificar a carne, nos ajudar nesse processo de ir mais fundo na koinonia, ir mais... Eu não sei se a palavra é ir mais fundo, talvez a palavra seja deixar que ela nos envolva mais, porque nós já estamos dentro de Cristo. Talvez o melhor seria pensar em Cristo nos envolver completamente a ponto de fluir através de nós. Nos preencher tanto a ponto de fluir através de nós. Então, irmãos, nós somos chamados para ter relacionamento com Deus. Somos chamados para orar, somos chamados para adorar, ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse é o nosso principal chamado, primeiro chamado. A partir disso, aí a gente vai começar a servir, vai começar a ter ministérios, vai começar a frutificar, dar frutos. Por quê? Porque nós estamos correspondendo ou respondendo ao nosso principal chamado, que é orar, adorar e ter comunhão com Deus. Amém? Amém. Amém. Eu quero pedir para os guris, Davi, Isaac e Caleb, ajudem aqui. Eu gostaria de ter um tempo agora para a gente orar junto. E bem nesse sentido, para que o Senhor traga revelação nessa noite a respeito dessa koinonia que existe, desse relacionamento que Ele quer ter conosco e que Ele investiu para ter conosco. Ele investiu no Filho dele, entregando Jesus, e hoje Ele deseja muito que nós tenhamos relacionamento com Ele. Eu quero te convidar, no
pode ficar como tu quiser, se quiser levantar, se quiser ficar sentado. Mas eu queria ter um tempo agora para a gente, alguns minutinhos, para que, quem sabe, tu possa fechar teus olhos e a gente orar a respeito disso. Para que o Senhor gere em nós esse... Melhor, eu acho que a melhor forma é dizer: Senhor, nos ajuda a corresponder a essa coinonia. Porque não é o fato de gerar, é o fato de nós correspondermos àquilo que já está feito e estabelecido por Deus. Não é algo que a gente tem que conquistar, já é nosso. Não é algo que a gente tem que fazer por obrigação, mas sim por privilégio. Então eu quero te animar nesse sentido, meu irmão, a buscar ter cada dia mais coinonia com o Senhor. Às vezes a gente pode pensar assim: mas eu não tenho 2, 3 horas por dia. Não tem. Na verdade, tu tem 24 horas por dia. Algumas dessas horas tu passa dormindo. As outras tu passa trabalhando, te alimentando. E todo o tempo que tu não está dormindo, tu está tendo relacionamento com o Senhor. Quando a gente parte dessa mentalidade, desse entendimento, onde quer que nós estejamos, nós vamos ter relacionamento com o Senhor. Aí o Senhor vai começar a falar contigo através de uma planta, de uma flor, do pôr do sol, do calor do sol, da geada, de um pássaro, através de uma pessoa. Eu tenho aprendido que quando a gente passa por tempos difíceis na nossa vida, é a oportunidade que o Senhor está nos dando para ter mais coinonia com Ele ainda. Porque às vezes a gente fica disperso, envolvido com tantas coisas, nos preocupando com tantas coisas e deixando o principal, que é a comunhão com o Senhor, relacionamento com o Senhor. O nosso destino eterno é relacionamento com o Senhor. E aqui nós já temos a oportunidade de hoje, a partir de agora, enquanto que estamos aqui, já desenvolver esse relacionamento, para que depois na eternidade a gente possa usufruir de um relacionamento pleno. Hoje ainda não é pleno, porque existe a corrupção dos nossos corpos por causa do pecado, existe a carne em nós que nos atrapalha, então não é uma comunhão plena. Ele tem comunhão plena comigo, mas eu não consigo ter com Ele. Mas eu posso andar em direção a crescer nisso. E aí a palavra nos fala, Paulo fala em Filipenses, que aquele que começou boa obra em nós é fiel, e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então eu não sei que nível que tu está em termos de relacionamento, mas o que o Senhor quer chamar, nos chamando nessa noite, é para nós ir mais profundo. É como aquela visão que o profeta teve, que ele foi convidado por um anjo, e o anjo media uma certa distância e ele entrava nas águas. Ele mediu um trecho e ele entrou até o joelho, comunhão. Ele mediu mais um trecho, daí ele entrou e já estava até a cintura, se aprofundou na comunhão. Ele mediu mais um trecho e aí a água já dava nos ombros, ele tinha mais profundo na comunhão. E aí ele mediu mais um trecho e aí não tinha mais, ele não pegava mais chão, ele se deixou levar pelas águas. É uma comunhão profunda, plena, onde a graça do Senhor se manifesta todos os dias através das nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer porque Tu nos dá a oportunidade, o privilégio de nos relacionar contigo. Antes, nós éramos estranhos, nós éramos condenados, não havia caminho para chegar até o trono da graça, mas por causa da obra de Jesus, hoje, nós podemos entrar com confiança, como fala a Tua palavra, ousadamente, diante do trono da graça de Deus, para receber socorro em ocasião oportuna. Senhor, obrigado porque Tu sempre nos socorre. Obrigado porque Tu nos chama para relacionamento, porque Tu quer cuidar de nós, porque Tu te importa conosco, porque Tu quer nos ajudar nas decisões que temos que tomar, porque Tu quer nos ajudar nos relacionamentos que temos. Tu deseja estar próximo de nós no trabalho, na criação dos nossos filhos, no nosso casamento. Tu deseja, Senhor, manifestar o Teu amor pleno, perfeito, derramado no nosso coração todos os dias. E, Senhor, até mesmo quando nós não Te sentimos, nós temos a certeza, porque a Tua palavra nos afirma disso, que Cristo está em nós.
Talvez os nossos sentidos não acusam isso, mas Cristo está em nós. E através dessa fé é que nós queremos progredir no relacionamento contigo, porque o Filho está em nós. E o Filho se relaciona perfeitamente com o Pai. O Filho, ele corresponde perfeitamente ao amor do Pai. Como nós lemos essa noite, o Filho é um com o Pai. E Tu nos chama para dentro dessa koinonia, para dentro dessa comunhão, de sermos um contigo. Senhor, nós confessamos aqui que com a nossa mente natural nós não conseguimos compreender isso. Por isso nós precisamos de revelação. E eu oro, Espírito Santo, para que nessa noite venha a revelação da Tua parte sobre a nossa vida, no que diz respeito à koinonia, à comunhão com o Pai, a relacionamento com o Pai. E desperta em nós mais desejo de relacionar contigo, mais desejo de orar, mais desejo de ler a Tua palavra, mais desejo de Te conhecer, mais desejo de estarmos juntos, de servirmos ao necessitado. Desperta isso em nós, Senhor. Nós oramos para que a Tua vida se manifeste através das nossas vidas. Tem tantas coisas que nós não somos capazes, mas Tu é plenamente capaz de fazer. Tem tantas coisas que a Tua palavra, Pai, nos pede para que nós vivamos, e quando nós tentamos, nós nos damos conta que não somos capazes, não há poder suficiente em nós para fazer isso. Mas aí nós lembramos que o Filho habita em nós, e Ele é perfeitamente capaz de viver a Sua vida através de nós, de cumprir a Tua lei através de nós. Ele já fez isso. Obrigado porque Tu nos deu a lei da liberdade no Teu Espírito, e hoje nós podemos viver nessa graça, Senhor, e de ser inundados pelo Teu Espírito todos os dias. Eu oro, Senhor, para que nessa noite venha a revelação sobre a nossa vida, para que possamos aprofundar o nosso relacionamento contigo, entrar nas águas a ponto de nos entregar completamente. Vem à minha mente a imagem de que tantas vezes, Senhor, nós estamos segurando numa corda, estamos segurando numa árvore, estamos segurando num galho, e temos medo de nos entregar completamente ao Teu cuidado, porque não conhecemos o que vem depois da curva. Mas, Senhor, eu quero Te pedir que Tu traga a revelação no nosso coração, que a estrada já está construída, bem sinalizada. É uma estrada que nos leva para trono do Pai, é a estrada que nos leva para a comunhão com o Pai. Não precisamos ter medo de nos entregar e ser levados por essa água, Senhor. Eu oro, Senhor, para que Tu desperte em nós esse sentido, esse sentimento, esse desejo de nos entregar completamente e buscar todos os dias uma profundidade ainda maior nessa koinonia. Senhor, eu clamo a Ti por isso, junto com os meus irmãos. Eu conheço os meus limites, Senhor. Eu sei quanto tempo eu tentei ser como Tu e nunca consegui. Até o dia que eu descobri que o Pai já me vê como vê a Ti, porque Ele olha e não vê as minhas fragilidades, mas Ele vê a Ti que habita em mim. E, Senhor, isso foi libertador. Saber que Tu me aceita, que Tu me ama, que Tu gosta de mim, que Tu tem um plano eterno. E faz parte, talvez a principal parte desse plano é relacionar contigo. Tu abriu um caminho, me recebeu de braços abertos, me deu um beijo, me deu novas roupas, me deu uma sandália, Senhor, nova para eu andar e compartilhar o Evangelho também. Senhor, obrigado porque Tu fez essa obra na minha vida, assim como Tu fez na vida dos meus irmãos aqui. Nós queremos nos alegrar nessa noite e derramar o nosso coração na Tua presença. E dizer, Senhor, sim, obrigado porque Tu nos chamou para dentro de Ti, e obrigado porque Tu colocou o Teu Filho em nós. Nos ajuda agora a aprender, a viver essa realidade, Senhor, nessa profundidade, com essa vida abundante que está em nós, pronta para fluir, para jorrar como uma represa, como um rio de vida que flui de dentro de nós, Senhor, trazendo vida, cura, libertação, trazendo e estendendo o Teu reino. Senhor, eu oro para que a Tua revelação venha nessa noite sobre a nossa vida, talvez nos levando para um outro nível, nos levando a passar de fase,
Talvez, Senhor, deixar de ser bebezinhos espirituais e dar um passinho a mais e nos tornar um pouquinho mais maduros. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, da Tua ajuda para isso. Não há como produzirmos isso. Sim, nós queremos e desejamos ter relacionamento com o Pai, mas nós precisamos do poder do Espírito e da graça que está em nós para fazer isso. E eu sei, Senhor, Jesus nos ensinou que se nós pedirmos, nós vamos receber. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Se nós batermos, a porta vai se abrir. Tu lembra, Senhor, que mesmo sendo maus, quando nossos filhos nos pedem algo, nós damos algo bom. Quanto mais Tu, que é um Pai perfeito, não vai nos dar intimidade, relacionamento, koinonia, se nós Te pedirmos. E isso que nós queremos pedir nessa noite nos leva para uma profundidade na Tua koinonia, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito Tu és, Senhor. Teu Espírito nessa noite, transformando corações aqui, Senhor.